Não estamos falando das regras de convívio. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu trabalho com Guia Universidade Pet Friendly 24 horas, no meu dia, 7 dias por semana. Eu, de fato, trabalho porque eu gosto, eu sou muito apaixonada por isso. Quando eu chego em casa, a última coisa que eu quero é trabalhar, é conversar. E aí eu lembro que eu preciso comprar essa briga no meu prédio. E a briga não é só com a síndica. Sabe com quem é? Com os meus vizinhos. Por quê? Porque não adianta nada a gente pedir mais espaço, mais liberdade, mais inclusão e os nossos cães não estarem preparados para essa liberdade. E como eu conheço os meus vizinhos e os cães dos meus vizinhos, quando eu paro para pensar o trabalhão que eu vou ter para conversar com essa turma e explicar que este cachorro pode sim não fazer xixi no lugar errado, que a reatividade dele pode sim ser trabalhada, que é importante a educação, eu já estou cansada. E aí é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu acabo não indo adiante nessa coisa de sentar e falar. Então, na realidade, gente, a regra de convívio, sem ela, nada disso vai acontecer. Cão na guia não é opcional. Dentro de um condomínio, a não ser o pet place cercado que tem por regra tirar a guia. Caso contrário, ele de fato não é opcional. Então, os cães precisam estar na guia, as pessoas precisam ter consciência do que é esses 3 S's. Aqueles cães que ainda não estão preparados, os tutores vão ter que se esforçar, vão ter que fazer um adestramento, vão ter que fazer um treino. Dá trabalho? Muito. Muitos prédios não querem conversar com a gente. Aí vira aquela história da assembleia. Se não tiver todos a favor, se não tiver 2/3, a regra não vai mudar. É verdade? E aí aquelas pessoas que não querem, muitas vezes, por que elas não querem? Primeiro porque, na cabeça delas, cachorro destrói a casa, destrói o jardim, faz xixi e cocô em qualquer lugar, morde. Porque é o cachorro de antigamente. Mas hoje, os nossos cães que frequentam todos esses locais e têm essa vida social, eles não fazem mais isso. Por que a ela dorme todo o meu treinamento? Porque ela sabe que é hora de dormir. Se a gente deixar a câmera aberta e falar acabou, ela já vai dar um pulo, já vai sair farejando o chão. Eu fui no banheiro antes de começar a gravar, eu disse, tu não vai atrás de M&M's. Estou aqui no escritório da Mars, né? Porque ela é danada, ela é farejadora, ela é cachorro, eu tenho que passar o tempo em cima dela, ela é danada. Mas agora ela sabe. Quando ela está no restaurante, ela fica assim. Quando ela está no escritório, ela fica assim, porque ela sabe que esse é o momento dela. Na hora que ela pode pegar fogo, ela pega fogo. Na hora que ela tem que se comportar, ela tem que se comportar. Então, na realidade, eu sou administradora de condomínios. Na hora de a gente fazer todas essas mudanças, essa acessibilidade, olhar esses cães como os novos moradores, nós vamos ter que trabalhar regras de convívio. Sem elas, é um fracasso. E é por isso que eu acabo não indo adiante, porque como eu penso, que eu passei o dia inteiro falando para as pessoas, eduquem seus cães, adestrem seus cães. E eu mesmo faço isso com ela, porque é treino diário. Chega uma hora que eu estou cansada, eu digo, não, aqui eu não quero fazer. E aí a coisa não anda, azar o meu, porque sigo indo para tarde da noite na rua, porque eu não conquisto um espaço melhor dentro da minha casa. Não tenham cansaço, não tenham preguiça. A gente só gera mudança com suor e trabalho e dedicação. Condomínio, como o restaurante, como o hotel, como o escritório, acaba entrando no papel educacional. Playlist, esse canal do YouTube, do treinamento sobre hospedagem, do treinamento sobre locais que servem comidas, bebidas, os restaurantes, os bares, afins. A gente vai falar o tempo inteiro sobre o papel educacional de todos nós como sociedade. Esta importância de ajudar os pais de pets a saberem como preparar estes cães para terem esta vida social com a gente. Primeira coisa, a gente tem que identificar quem tem pet. Aí a gente tem que se reunir com eles. Tem que falar dessa lei dos 3 S's. Eu conheço ela há pouquíssimo tempo. Quando eu fui preparar esse material, fiquei fascinada com os 3 S's, né? Teremos liberdade, contanto que os 3 S's, segurança, salubridade, sossego, sejam
cumpridos. Uma adestradora disse assim, Cris, eu estou adestrando uma cachorrinha num apartamento, eu estou precisando que os vizinhos tenham um pouquinho de paciência com ela, porque aquele cão que já vem de uma situação de desequilíbrio, que já vem com um comportamento que não é adequado, ele começa a entrar num processo educacional, não é do dia para a noite, é óbvio. Então, até a gente chegar, né, a conquistar o que a gente quer, leva um tempo. Agora eu lembrei de uma história de uma pessoa que mora num condomínio de casas e que tinha acabado de adotar um cachorrinho. Esse cachorrinho ainda não tinha sido castrado, era um cachorrinho que vinha da rua. Para quê, né? Ele visitava todas as casas do condomínio. E essa pessoa chegou e disse assim, olha, tenha um pouquinho de paciência. A gente está adestrando, ele vai ser castrado. Depois da castração ele ficou bem mais tranquilo. Mas nesse momento pode ser que tu receba a visita dele. Então, esta comunicação é importante. Esse pedido de ajuda é importante. Olha, pode ser que tenha um latidinho um pouco mais frequente. A gente acabou de mudar, estamos adestrando, ainda não resolveu. Mas como é bacana, né? Quando existe o respeito e o pedido de compreensão. Por isso que a gente fala também desses casos particulares dos pets que estão em adestramento e que precisam de um tempo até terem um comportamento bem equilibrado. E, minha gente, a gente só aprende quando dói no bolso. Portanto, multas devem existir, sim. Por que a gente respeita o rodízio? Porque tu vai tomar uma multa. Por que a gente respeita o controle da velocidade e fica olhando aonde que tem pardal? É pardal que fala em São Paulo? Eu sempre troco pardal com radar. Tá? Pardal é no Rio Grande do Sul. E com isso a gente acaba ficando numa velocidade que é mais segura, porque vai vir a multa. E assim por diante. Então tem que multar sim. Porque às vezes a gente só aprende com a dor. Por que a gente usa cinto de segurança? O número de pessoas que deixaram de morrer em acidentes de trânsito foi imenso depois que, sem cinto de segurança, é multa. Então, nós precisamos sim multas e as multas devem acontecer dentro dos condomínios para aquela pessoa que não entendeu ainda as regrinhas que precisam ser cumpridas. E essas novas regras, elas têm que ser conversadas na Assembleia para que possam ser alteradas. Eu vou te dizer que essa parte de conversar na Assembleia, para mim, é a mais fácil. A parte que eu realmente respiro fundo é quando a gente vai falar com os pais de pets, com os moradores, e que se eles não tiverem esse comportamento, eu perdi a luta. Eu perdi a luta. Então, tem que ter uma união penha dos moradores em se unir, se ajudar, que venha do síndico em dizer, olha, nós estamos dispostos a mudar, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Não deu acordo? O morador pode, viu? Contratar um advogado. Primeiro, entrar com uma notificação extrajudicial, ou seja, o advogado vai mandar para o síndico dizendo, olha, meu cliente, morador, está se sentindo violado, a Constituição não fala nada disso, ela está totalmente em desacordo com as leis condominiais, então a gente gostaria de conversar. E se, de fato, não chegar a um consenso, isso vira uma ação judicial e o judiciário já deu casos a favor do morador.